Olá, o objetivo dessa aula hoje é introduzir para vocês o que é a EAP, para a gente entender basicamente o que é a EAP, a estrutura analítica do projeto, e qual é a diferença essencial entre tarefas automáticas e tarefas manuais no MS Project. A partir desse entendimento vai ficar muito mais fácil as próximas aulas de inserir tarefas no Project e montar todo o nosso cronograma. Vamos lá. A EAP é a estrutura analítica do projeto. Essa sigla também é conhecida em algumas versões como EDT, Estrutura de Divisão do Trabalho, ou WBS, que é Work Breakdown Structure, que é a sigla em inglês para quem usa alguma versão em inglês. A EAP nada mais é do que a divisão do projeto em uma estrutura lógica e não temporal. O que é que significa dizer estrutura lógica? Muitas vezes quando você desenha o seu projeto, algumas pessoas tendem a organizar as tarefas de forma que a primeira tarefa a ser inserida é aquela que vai acontecer primeiro. Não necessariamente, você não precisa pensar nessa lógica, até porque em muitas etapas do seu projeto vão se superpor. Você vai ter tarefas de duas lógicas diferentes, de dois pacotes diferentes, que vão acontecer ao mesmo tempo. E elas muitas vezes não têm nenhuma relação. Então não pense temporalmente quando você está montando o seu planejamento. Já vai mais adiante que o Project apresenta uma linha do tempo que ajuda você a ver as coisas temporalmente. O gráfico de Gantt também tem essa utilidade, mas na hora de planejar, pense de maneira lógica. O que significa pensar de maneira lógica? Significa pensar o que é mais conveniente para o seu projeto. Se você está construindo um edifício, você começa pela fundação. Se você está fazendo uma consultoria, você começa por um diagnóstico. É aquela coisa mais evidente, mais lógica para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Até porque não tem receita de bolo na EAP, tá, pessoal? Se você fizer de uma maneira que atenda ao seu projeto, tá ok. E planejamento nunca é uma coisa terminada, eu vou insistir muito nisso com vocês. Por melhor que a gente planeje, ele sempre vai precisar de retoques. E qualquer retoque é bem-vindo, desde que a mudança seja controlada. A gente vai entender como controlar a mudança, vai ter uma aula específica para isso no Project. Mas o importante é ter isso em mente. Isto divida o seu trabalho de uma maneira lógica. E como você faz a divisão de trabalho? O próprio PMBOK, o Corpo de Conhecimento e Gerenciamento de Projetos, traz uma série de ideias de como você pode decompor. A ideia de decompor é dividir o trabalho. A ideia de dividir o trabalho é chegar até tarefas do mais alto nível e você ir quebrando até o menor nível. Para alguns gerentes de projeto, quebrar num nível muito específico é bom para poder controlar. Para outros, eles não gostam de chegar tanto a um nível muito grande de detalhe porque prende a flexibilidade do projeto. Então, se você está trabalhando, por exemplo, com um projeto de desenvolvimento de software, se você é da área de TI, você vai ficar mais confortável trabalhando com user stories ou com alguma ideia de user function e você não vai querer detalhar muito os requerimentos nesse momento, talvez, se você trabalha com metodologia ágil. Se você trabalha com construção, você vai querer chegar no nível mínimo de detalhe. Isso aí fica a cargo do gerente de projetos. Você toma essa decisão com o seu time. Mas o importante é ter em mente que você vai ter tarefas resumo, que são tarefas de alto nível, e pacotes de trabalho. A ideia do pacote de trabalho é que você vai quebrar as tarefas até um ponto mínimo onde você consegue enxergar aquilo que você coloca tempo e coloca recurso. Na próxima aula a gente vai ver que é no pacote de trabalho, também conhecido como tarefa filha ou subtarefa, que a gente vai inserir o prazo. A tarefa resumo vai ser o grande guarda-chuva e o pacote de trabalho vai ter os recursos, o custo e o tempo. E a tarefa resumo, o Project faz isso pra gente, é uma proporção não somatória, porque não necessariamente tudo vai ser uma soma, de tudo que acontece dentro desse guarda-chuva, dentro dessa tarefa resumo. Então ela pode ter vários níveis. Então o Project trabalha com esse índice 1.1, ele deixa você criar dicionário da EAP, que é uma coisa mais complexa, alguns gerentes gostam não, a gente vai ver como fazer, mas a ideia é que o Project trabalha com esses níveis, e você pode chegar em quantos subníveis você quiser, sendo que uma tarefa pode ser subtarefa da outra, como a 2.1 da 2, e ela ainda assim é uma tarefa resumo, porque ela tem pacotes de trabalho, que é onde a gente coloca a execução das nossas tarefas. E por que AP? Por que dividir isso? Porque quando você chega no pacote de trabalho, você melhora a estimativa.
Colocar uma estimativa para uma tarefa grande, resumo, é um pouco complexo. Quando você coloca estimativas para as tarefas filha, para as subtarefas, e o resumo é a proporção delas, é a soma delas em alguns casos, você tem uma melhor estimativa. Você mantém a equipe focada, porque ela sabe o que fazer. Você atribui trabalho a recursos de uma maneira mais simples, mais objetiva, e mantém o projeto em andamento. Você vê progressos de maneira mais rápida. Muito mais fácil você terminar 5 tarefas pequenas do que terminar uma grande. E isso também dá a noção para a equipe de que está tendo avanço no projeto, e isso motiva todo mundo. Essa é uma imagem do PMBOK clássica. E que você tem aqui a construção de um sistema de uma aeronave, que é uma lógica vertical de entender a EAP. Imagine como isso aqui é o projeto. Essa seria a 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3 e assim sucessivamente. Por que eu falei que aqui não é a 1? Muita gente faz esse equívoco, que a gente vai insistir nisso no project. Algumas pessoas colocam o nome do projeto como a tarefa 1, como a tarefa mãe de todas, e a gente não precisa fazer isso. O project tem um recurso que a gente vai ver nas próximas aulas, que você inclui a tarefa resumo do projeto de maneira automática, e você não precisa incluir. Até porque isso aqui a gente vai expandir essa ideia. Então isso aqui é filho disso, isso aqui é filho disso, todo mundo é filho dessa. Então, na hora de ter gráfico de Gantt, na hora de analisar tarefas de alto nível nos relatórios, se você coloca o projeto como uma tarefa, o nome do projeto como uma tarefa 1, isso aí vai atrapalhar todos os relatórios que você vai fazer. Uma outra forma de ver a EAP é como ela fica no Project. Essa é uma imagem do MS Project, como a EAP aparece no MS Project. Vocês veem que aqui é a tarefa mãe do projeto, aqui a gente vai ter tarefa 1, 2, 2.1 e assim vai em todos os níveis. Essa numeração você não precisa se preocupar com ela, só se preocupa em dividir o seu trabalho. O Project insere a numeração e organiza para você de maneira automática. Eu coloquei durações aqui nos pacotes de trabalho e o MS Project faz o cálculo da duração do resumo, do outro resumo e do resumo maior. Início, conclusão, custos, tudo isso vai aparecer para a gente, e no gráfico de Gantt você vai ter uma visão temporal de como fica isso. Então, divide logicamente o gráfico de Gantt, dá uma visão lógica para a gente. E como fazer uma boa EAP? Não tem receita de bolo, é tentativa e erro. É a experiência acumulada que você já tem na sua área de negócios, é uma consultoria de um especialista de uma área que você não conhece, é o trabalho com o seu time, que conhece o detalhe do campo de algumas tarefas, você pode consultar eles sobre duração, sobre como quebrar a tarefa. E tenha em mente que nunca uma EAP está 100% concluída. Se você tenta chegar no nível de perfeição, você pode se frustrar algumas vezes. Então tenha em mente que todo projeto você precisa ter uma margem de manobra para controlar ele mais adiante. Então toda EAP pode sofrer modificações. Se você faz um planejamento, se você tem um mapa e o mapa não está condizente com o terreno, ou seja, se o seu planejamento não está funcionando, você tem mais que mudar a sua EAP. Isso é a realidade, você só tem que fazer um bom controle de mudanças, que é o importante. O importante não é seguir o planejamento como tal, o importante é realizar as suas entregas, aprender com os erros, para no próximo projeto fazer melhor. Recursos para elaborar uma EAP. Algumas pessoas gostam do WBS Chart, que é e outros softwares parecidos, que é um software que te ajuda a fazer essa visão daqui, essa visão vertical. Essa visão vertical, eu particularmente não sou muito fã, é um software que está caindo no desuso, o WBS Chart, vocês vão encontrar muita gente por aí falando dele, principalmente as primeiras gerações de gerente de projeto, se é que se pode dizer assim, que trabalham ainda com ele, mas não é muito funcional, porque na hora de transportar para o project dá muito trabalho. Então eu sou um adepto do mapa mental. Então a gente tem um fórum aqui no curso, depois vocês consultam um fórum chamado Mapas Mentais, Mind Map, que é uma metodologia de design thinking, de você pensar de uma maneira mais aberta, mais criativa sobre o seu projeto. Você pode usar o mapa mental para qualquer coisa, mas eu uso para montar a minha EAP. A gente tem softwares, lá no fórum eu explico, eu dou indicação de alguns softwares, e você pode usar até a sua mão. Então algumas pessoas começam com desenhos simples de mapa mental, partindo do centro do projeto para as tarefas resumo, e daí tornando a coisa mais complexa partindo para as subtarefas, e você pode tornar isso o mais expansivo possível.
Você pode trabalhar com flipchart aberto, fazendo o vínculo entre post-its, você pode desenhar com a mão, ou você pode usar os softwares com o seu time para ter a primeira ideia da EAP. Essa primeira ideia da EAP, uma vez você coloca no project, ela vai ficar muito mais fácil, você vai ter uma visão muito mais ampla do seu projeto. O próprio MS Project tem um gráfico, um diagrama de fluxos, que eu não sou muito fã, mas a gente vai entender como ele funciona. É um pouquinho parecido com isso numa lógica mais horizontal, não é aquela lógica vertical do WBS Chart. E algumas pessoas chegam a alguns extremos de criatividade. Na internet vocês vão encontrar muita coisa sobre Mind Map e lá no fórum as indicações sobre como usar isso para elaborar o seu projeto. Então, uma vez você fez a sua EAP, a gente precisa entender, ok, eu já tenho meu conjunto de tarefas que eu vou inserir lá no Project. Uma vez eu insiro no Project, você pode editar, inserir, excluir coisas que você não acha necessário, que você esqueceu no processo de planejamento. Mas a gente precisa entender o que é tarefa automática e o que é tarefa manual quando eu insiro no Project. Então agora a gente vai passar lá para o MS Project. Aqui eu estou na tela, quando você abre o MS Project, a gente já passou por isso aqui, ele abre a tela perguntando se você quer abrir um arquivo recente, um arquivo novo ou usar um template. Eu vou iniciar um projeto em branco para a gente ter em mente uma coisa. Quando você abre o MS Project, uma mensagem que aparece para você é isso aqui: as tarefas são agendadas manualmente. Novas tarefas são agendadas manualmente significa que quando você inserir aqui uma tarefa, vai ser as próximas aulas, inserir tarefa e montar EAP, tenham paciência, a próxima passo de inserir tarefa, ele vai inserir manualmente. O que é que significa isso? Que se você inserir uma tarefa A, por exemplo, ele aparece aqui no modo de tarefa, que é a primeira coluna do gráfico gigante dessa tabela de entrada do MS Project. A gente entendeu o que é isso. O modo de tarefa ele vai dizer que é uma tarefa manual, esse símbolo de tarefa manual. O que é que significa isso? Que não está ativo o agendamento automático do Project. A tarefa manual significa que você vai ter que colocar todos os prazos e que esses prazos que você inserir, eles vão se transformar em restrições, que essas tarefas só podem acontecer no prazo que você acaba de digitar. Para alguns isso é interessante, mas isso quebra toda a lógica automática do Project. Você perde todo o recurso do Project de organizar seu projeto. Se você digitar todas as datas e criar restrições, mais adiante, eu vou digitar aqui alguma data. Vou inserir aqui uma data manual, 15 a 19, por exemplo. Só observem que o gráfico gigante, inclusive a coluna que aparece essa azul clara de tarefa manual, ainda aparece com uma coisa temporária, porque o próprio MS Project entende que tarefa tem que ser agendada automático. Porque se mais adiante no seu planejamento, quando você mudar qualquer coisa, se está automático, o Project planeja e organiza todas as tarefas. A gente vai ver isso como ele faz. Se tem dependências numa tarefa atrasou, ele vai reorganizar tudo. O manual não te dá essa possibilidade. Ah, mas eu quero digitar as datas que eu quero realizar. Em alguns casos a gente vai ver que você pode inserir restrições, mas o objetivo é trabalhar com agendamento automático. Então, após a primeira tarefa que você inseriu, se o seu agendamento está manual, como todas as versões do MS Project 2010 para frente, você pode simplesmente clicar aqui na barra de início de tarefas, agendar automaticamente. Agendar automaticamente, você observe que mudou o ícone e aí começa a agendar automático. O que é agendar automático? Que todas as tarefas vão iniciar a partir de agora, agendadas a partir do primeiro dia de projeto. Quando você inserir todas as tarefas, elas vão ficar todas a partir do primeiro dia de projeto. Então, se eu digitar simplesmente a duração, nesse momento, ele já agendou a partir do primeiro dia de projeto. Mas observem que ficou de novo manual. Por quê? Porque eu ainda tenho ativo aqui que as novas tarefas são agendadas manualmente. Então eu vou pedir para vocês que quando iniciem seu projeto, coloque que as tarefas são agendadas automaticamente. Novas tarefas. As novas vão ser agendadas automaticamente. Deixa eu inserir uma nova para vocês verem. Tarefa C. Vou colocar 5 dias e observe que ela já é automático. Mas essa aqui ainda segue. Observe que até o símbolo do gráfico gigante é diferente. É como uma coisa temporária. Porque eu inseri quando todas estavam com manuais. E eu vou colocar automático. Ah, mas meu projeto não é 15 de janeiro, está automático. É porque hoje a data do meu computador está para 15 de janeiro, eu estou inserindo tarefas. A gente volta para aquela nossa ideia lá da configuração de projeto, que quando eu inicio um projeto, eu tenho que mudar a informação do projeto. Então eu vou lá na guia projeto.
E eu vou dizer, ok, eu tô agendando a partir do início do projeto, mas meu projeto está planejado para o dia 2 de março, por exemplo. E ele ajustou tudo automaticamente para o 2 de março. E isso vai acontecer no agendamento automático para todo o projeto. Então, iniciou um projeto, coloca que as novas tarefas são agendadas automaticamente. Ah, mas eu quero que isso aconteça com todos os meus projetos. A gente já viu isso na parte de configurações, que se você for em arquivo, opções, lembra que aqui são algumas das restrições gerais de configuração, como visualização, como agenda, uma série de coisas. Na guia agenda, aqui você pode mudar calendário, a gente viu tudo o que a gente faz aqui, das nossas edições, e aqui a gente tem uma opção que novas tarefas são agendadas. Vou subir aqui. Novas tarefas criadas são agendadas automaticamente. Está aqui automaticamente porque eu acabo de mudar lá. Se não tivesse, estaria manualmente. Se você esqueceu de clicar lá embaixo, esse é um outro caminho também na guia agenda. Novas tarefas são criadas automaticamente. Ok. Mas se você mudou aqui no seu projeto, já é suficiente e é muito mais funcional, convenhamos, fazer isso. Então, tenha em mente, tarefa automática. Se você ainda não está convencido de que agendar automaticamente é muito mais funcional do que agendar manualmente, eu tenho certeza que até o final dessa primeira unidade da etapa de planejamento você vai estar convencido disso. Então, aqui a gente deixa, próxima aula a gente retoma inserindo o EAP no MS Project e agendando o nosso projeto.